Falando sobre fisioterapia cardiovascular, eu me chamo Vinícius Afonso, esse aqui é o canal Max Cardio. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é possível a gente estimar o gasto energético em METs que um paciente consome durante uma caminhada num corredor de um hospital. Só que antes de falar sobre esse vídeo, de novo, peço para você dar o like aqui no nosso vídeo, se não é inscrito, se inscrever e também ativar as notificações. Pessoal, há mais ou menos 2 anos atrás, nós subimos um vídeo aqui na Max Cardio, onde a gente mostrou como, de acordo com a velocidade que o paciente está fazendo, por exemplo, numa esteira, como é que eu vou saber quantos METs, qual o VO2 e, consequentemente, quantos METs ele está desempenhando ali. Lembrando que o VO2 é ml por quilograma por minuto. E para converter de VO2 para METs, eu vou dividir esse valor por 3,5. Então é muito simples. A equação está aqui. Lembrando que para utilizar essa equação, eu preciso... o meu corredor ele precisa ser um corredor plano, não pode ser um corredor com aclive, né, nem declive. E se eu for andar na esteira, a mesma coisa. E simplesmente você vai pegar 0,1, multiplicar pela velocidade em metros por minuto. Esse é um parâmetro importante. Você vai somar essa multiplicação aqui com 3,5, que é o que corresponde a um MET, que é o que a pessoa em repouso ela já vai estar gastando. Então, quando você faz isso, você já vai saber aqui o VO2. Para transformar isso aqui em MET, você divide por 3,5. Então aqui a gente já tem uma equação, ela já faz isso automaticamente para a gente. Ó. Eu vou clicando aqui. Veja que à medida que eu vou subindo a velocidade, o VO2 e o gasto em METs, eles vão aumentando também. Um detalhe importante também é que essa equação ela é mais precisa quando os valores em questão de velocidade eles variam entre 3 a 6 km por hora. Isso é importante falar. Porém, gente, isso é fácil se eu tiver num ambiente que tem esteira, como eu falei para vocês. Mas se eu tiver em um hospital, onde normalmente eu tenho ali um corredor pronto, né, para caminhar com o meu paciente, como é que eu vou saber quanto de METs o paciente vai estar gastando ali? Isso é importante até porque a maioria dos guidelines de reabilitação, eles recomendam os exercícios para que sejam feitos de intensidade leve, mas existe também uma recomendação baseada no consumo em METs, que ali iniciaria por volta de 1,5 METs, iria progredindo gradualmente, podendo chegar até 4 METs ali próximo da alta hospitalar. Óbvio que isso vai depender da condição clínica e funcional do paciente. Tem um outro vídeo aqui no nosso canal onde eu mostro, por exemplo, como é possível estimar o VO2 indiretamente através do teste de caminhada de 6 minutos, que seria uma boa opção de você avaliar o paciente antes, inclusive, de colocar ele para fazer uma caminhada, quando isso for possível, obviamente. Mas vamos pensar aqui numa situação, eu vou apagar aqui, vamos pensar numa situação em que, novamente, eu tenho um corredor, eu conheço a distância, né, desse corredor, e aí eu posso estabelecer a distância que eu quero que o meu paciente faça, um exemplo aqui, 300 metros, só que essa distância, por exemplo, ela pode não mudar. E eu posso mudar o tempo em que eu quero que o meu paciente realize essa distância. Então, vamos imaginar que o meu paciente vai fazer esses 300 metros em X tempo e que ele vai fazer depois em Y tempo. Quanto menor for o tempo, maior será o gasto energético em VO2, né, que é ml por quilograma por minuto, em relação a um tempo que eu gasto mais para a mesma distância. Um exemplo, 300 metros sendo feito em 2 minutos, gera um gasto energético em METs. 300 metros sendo feito em 6 minutos, gera um outro gasto energético em METs. E, óbvio, nos 6 minutos vai ser um gasto maior. Então, o que eu posso fazer, gente? Eu posso definir o tempo, eu
posso orientar através de estímulo, como vá mais rápido ou vá um pouco mais devagar, para que o meu paciente ele gaste um determinado nível, né, de consumo em METs. Vamos colocar logo aqui eu gosto sempre de planilhar, porque fica mais fácil. Então a gente planilhou aqui no Excel. Então vamos pensar, por exemplo, que o paciente ele vai percorrer 300 metros em 6 minutos, que seriam 360 segundos. Eu gosto sempre de colocar em segundos, que fica mais fácil, até porque assim vai percorrer uma distância que dificilmente ele vai bater ali no minuto cravado. Normalmente ele vai fazer minuto e fração. Então vamos colocar aí um exemplo, uma situação hipotética. Se ele percorre 300 metros em 6 minutos, que é 360 segundos, quando eu clicar aqui fora, a gente já vai saber a velocidade em metros por minuto, tá bom? E é só você dividir, né, a distância pelo tempo em minutos e, consequentemente, também a gente vai ter estimativa em quilômetros por hora. Obviamente, eu já tenho aqui as variáveis que eu preciso para calcular o VO2 e também o gasto energético em METs. Então, vou clicar aqui do lado de fora. O paciente que percorre 300 metros em 6 minutos, em 360 segundos, ele está fazendo a velocidade em 50 metros por minuto. Eu vou automaticamente já multiplica isso, né, por 0,1, uma vez que o componente é um componente plano. Soma esse valor com 3,5, o gasto energético em VO2, para quem percorre 300 metros em 6 minutos, é 8,5 ml de oxigênio por quilograma por minuto. Dividido esse valor por 3,5, vai dar 2,42 METs. Está dentro da faixa que a maioria dos guidelines recomenda, de 1,5 a 4. Mas lembrando que isso aí é uma variação muito grande, você pode definir um valor mais estreito. Agora vamos pensar que esse paciente ele vai no dia seguinte percorrer essa mesma distância em 1 minuto a menos, o que você peça para que ele faça isso. Então ele vai fazer em 300 segundos. Se você sugerir isso para o seu paciente, a velocidade por minuto e por quilômetro por hora vai subir e o gasto energético em VO2 por ml por quilograma por minuto também vai subir e o consumo em METs também. Então vamos colocar aqui 300 para vocês verem. Então fiquem atentos a esses dois valores, como eles vão subir. Ó. E se o paciente fizer em 240 segundos, seriam 4 minutos. E se ele fizer em 180, um exemplo, 180 segundos, seriam 3 minutos. Veja que a velocidade ela só vai subindo, o VO2 também vai subindo e o gasto energético em METs também. Então, o gasto energético está na faixa que você quer, o paciente ele está no primeiro dia de liberação para a realização de exercício físico, você sabe que nesse primeiro dia, normalmente a gente fica próximo entre 1,5 a 2 METs. Então, não, essa velocidade está bem alta. Então, eu vou pedir ele para fazer esses 300 metros aqui em um período, né, maior. Então, eu vou pedir para ele fazer aqui, por exemplo, vai lá. Vamos ver lá os 360 segundos, 6 minutos. Aí sim, né? Aliás, está até um pouco a mais. Posso pedir para fazer em 420, né? Que acho que é 7 minutos. Já fica mais próximo de 2. Então, você tem a possibilidade de acordo com esse conhecimento, ajustar o gasto energético que você quer para o seu paciente. Agora, para isso aí, você vai precisar, né, fiscalizar com ele o tempo de execução. Então, quanto tempo ele vai gastar. E você pode pedir para ele caminhar um pouco mais rápido, pedir para ele caminhar um pouco mais devagar. Lembrando que é sempre importante você associar, você observar a frequência cardíaca que ele está fazendo e também a saturação, a própria feição do paciente e a percepção subjetiva de esforço, que o ideal é que num ambiente hospitalar ela ficasse ali por volta de 11 ou não ultrapassasse isso. Algumas diretrizes dizem que pode chegar até 13, né, na Borg modificada. Mas enfim, a gente queria mostrar para vocês aqui uma alternativa, uma possibilidade de fazer um treino aeróbico, um treino de caminhada, um pouco menos subjetivo para essa população. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram,
dê o like aí no nosso vídeo. Um grande abraço para vocês e aguardo vocês aqui nos próximos vídeos.